Todo ser humano tem um pai, na verdade. Você tem um único pai. Você não tem dois pais, né? Só existe uma pessoa que gerou você. Não tem duas pessoas. Falam do mesmo sexo. Você tem um pai só. Você não tem dois, três pais, né? Quatro pais, não. Você tem um pai, que é a única pessoa, o sexo masculino que gerou você. Não tem como a pessoa ter dois pais. Ela tem só um, que a gerou. Foi um só. E usando essa situação aqui, gostaria de tratar da questão espiritual, porque espiritualmente a mesma situação se aplica, né? Espiritualmente nós temos apenas um pai. Nós não temos dois pais. Temos um só. E quem é esse pai? Quem é esse pai espiritualmente falando? Espiritualmente falando, o nosso pai é aquela pessoa que nós temos obedecido. É aquela pessoa que nós temos nos sujeitado. Espiritualmente falando, esse é o nosso pai. Aquele que temos obedecido. Mas aí entra algo que precisa ser dito, né? Porque a coisa mais comum de ouvir por aí, né? E falamos isso tantas vezes, é a pessoa dizer que é filha de Deus. Né? A coisa mais comum é isso aí. A pessoa dizer que é filha de Deus, que Deus é seu pai. Mas voltamos àquilo que falamos no início. É possível ter dois pais? Não é possível. Fisicamente falando, não é possível, tampouco espiritualmente, porque não tem como agradar a Deus e o diabo, né? Estava falando com algumas pessoas essa semana que passou, e estava falando exatamente sobre essa questão, porque Deus, ele só nos aceita se for por completo, ele não aceita uma parte, nem 99,9%, Deus só nos aceita por completo. Agora o diabo ele aceita um fiozinho de cabelo. Uma unha já é o suficiente para ele. Quer dizer, não precisa de muito. Então, às vezes, a pessoa até faz algumas coisas para Deus, só que ainda tem coisinhas nela ali que ela faz pro diabo. Eu não digo de fazer trabalho, fazer bruxaria, eu digo que coisas que ela faz que agrada o diabo. Coisas que ela traz dentro de si que atrai o mal para si. É isso. Então, quer dizer, a pessoa obedece a Deus em certas partes, só que em alguns momentos ela acaba desagradando a Deus, obedecendo a quem? Obedecendo ao diabo. Então, quer dizer, essa pessoa é filha de quem? O filho de Deus obedece a Deus e somente a Deus. Mas quando a pessoa obedece um pouquinho a Deus e um pouquinho ao diabo, dá para dizer que ela é filha de Deus? Não dá. Ou obedece totalmente, ou obedece, né? A própria palavra de Deus ela fala que se for para cumprir a lei, que cumpra a lei por completo. Não adianta a pessoa fazer 70% daquilo que está escrito e deixa os outros 30% para lá, achando que os 70% que ela faz vai compensar os outros 30%. Ainda que ela faça 90%, aqueles 10% não vão, os 90% não vão compensar os 10%. Ou é 100% ou não é. Ou eu obedeço totalmente ou eu não obedeço. Porque o que obedece 90% vai para o mesmo inferno do que o outro que não obedece nada. Por quê? Ele considerou que aquela obediência dele, que não era total, o salvaria. Só porque eu obedeço bastante, eu já faço bastante coisa, é igual as cartas às igrejas, né? Você vê, o Senhor Jesus elogiou as igrejas, né? Ó, você faz isso, você faz aquilo, você faz, mas eu tenho contra você isso, eu tenho contra você, eu tenho contra você aquilo. Então, quer dizer, estava se fazendo algumas coisas, mas aí tinha aquele problema. E ele estava falando aquilo. E o que que aquilo ia fazer? Ia fazer aquelas pessoas se perderem. Quer dizer, veja que ele não escondeu os podres. Veja que ele não passou pano. Veja que ele não fez vistas grossas. Ele não pensou, poxa,
trabalhaste arduamente pelo meu nome. E ignorou que aquela igreja tinha abandonado o primeiro amor. Ele não fez isso. Ele falou: você tem trabalhado muito, sofreste, tivesse paciência e tal, mas eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Então, quer dizer, estava obedecendo um grande volume. Só que aí tinha aquela parte ali que estava deixando de desejar. E ele mencionou isso. Porque a obediência precisa ser total. A obediência precisa ser total, não pode ser parcial. Eu não posso obedecer aquilo que eu quero. A Bíblia não é um cardápio em que eu escolho aquilo que eu vou obedecer. Porque infelizmente muitos fazem assim. Eles escolhem aqueles que vão obedecer. Ah, eu vou obedecer isso aqui, eu vou obedecer aquilo ali. Isso aqui eu não vou fazer, isso aqui também não. Adianta alguma coisa? Muda alguma coisa? Não adianta nada, não serve de nada. E a pessoa não terá, primeiro, ela não está obedecendo. Porque obediência que não é total não é obediência. E segundo, ela não tem Deus como seu pai. Porque, como falamos, o filho é aquele que obedece ao pai. Esse é o filho. O filho, fisicamente falando, é aquele que foi gerado por alguém. Agora, o filho, espiritualmente falando, é o que obedece. Todos podem ser filhos de Deus, porque todos podem obedecer a Deus. Mas aí, a pessoa quer obedecer, só que ela não quer obedecer totalmente. A pessoa quer dizer que é filha, só que ela não quer ser filho. Porque o filho é o que obedece. Então, por não querer obedecer, por não querer dizer não a si mesma, então ela prefere fazer o quê? Ela prefere ficar só nas palavras. Já não, eu sou filha de Deus. Isso, né? Dizer que é filho de Deus, qualquer um pode dizer. Mas o que torna uma pessoa filha de Deus realmente é a sua obediência. E como falamos, uma obediência não em partes, uma obediência total. Uma obediência total. É isso que nos torna filhos de Deus. É quando nós realmente obedecemos a Deus. É quando nós realmente nos submetemos a Deus por completo. É dessa forma que uma pessoa se torna filha de Deus. E a pergunta é: isso tem acontecido com você? Isso tem acontecido com você? Porque a quem eu obedeço, este é o meu Pai. Se eu obedeço a Deus, Deus é o meu Pai. Se eu obedeço totalmente, que fique claro mais uma vez. Mas agora, se eu obedeço ao mal, quem é meu Pai? Tem pessoas que elas dizem que Deus é seu Pai, só que elas desobedecem a Deus. E quem desobedece a Deus, obedece a quem? Obedece ao diabo. E quem que é o Pai? O Senhor Jesus chegou a dizer para os fariseus, duas vezes, em duas ocasiões ele disse: vosso pai é o diabo. Em outra vez ele disse: vós sois filhos do diabo. Por que ele chamou ele de filho do diabo? E é um detalhe importante, porque ele não chamou de filho do diabo as prostitutas, os ladrões. Ele não chamou essas pessoas de filho do diabo. Ele chamou homens conhecedores da Bíblia, homens que pregavam a palavra, homens que, sabe, se diziam ser filhos de Deus. Ele chamou esses homens de filhos do diabo. Por quê? Porque eles não obedeciam. Eles diziam. Então, o próprio Deus disse para eles: vocês não são filhos de Deus. Eles achavam isso, eles supunham isso. Mas veja o que o Senhor Jesus falou para eles. E mais uma vez friso, ele não falou isso para prostitutas, para os ladrões, para os cobradores de impostos. Ele falou isso para homens religiosos. Ele falou isso para homens que viviam ali na sinagoga. Ele falou isso para esses homens. Porque eles diziam ser
filhos, mas não obedeciam a Deus. Então eles não eram filhos de Deus, eles eram filhos do diabo. O Senhor Jesus disse isso. Mesmo indo, digamos, na igreja que era a sinagoga, mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo às vezes levando a palavra, né, a lei, né, às outras pessoas, eles eram filhos do diabo. Então quer dizer, veja só isso. Como é que pode uma pessoa que conhece a Bíblia, que leva a palavra, que está dentro da igreja, ser filha do diabo? Isso aconteceu com os fariseus. Mas por que eles eram filhos do diabo? Porque eles desobedeciam a Deus, eles não obedeciam a Deus. Então veja que uma coisa não justificou a outra. O ir na igreja, o ser conhecedor da palavra, essas coisas não justificou aquilo que eles faziam de errado. E o Senhor Jesus sabia que estava onde? No íntimo, no interior, a maldade, a hipocrisia. Quer dizer, essas boas ações, ações supostamente de Deus, não compensou o pecado que eles estavam cometendo, que estava sendo visto. E ali naquele momento o Senhor Jesus revelou de quem eles eram filhos, filhos do diabo. Ninguém vai dizer que é filho do diabo, mas não é dizer que é filho do diabo. O filho do diabo é aquele que desobedece a Deus, porque aquele que desobedece a Deus obedece ao diabo. A pessoa não faz isso por imposição, a pessoa faz isso por escolher, a pessoa faz isso inconscientemente. Não digo que ela não sabe o que está fazendo, ela faz isso não entendendo que essa atitude a torna filha do diabo. Porque qual que é o pensamento que o diabo coloca na cabeça? Ah, não precisa fazer isso não. Não precisa ser assim não. Não precisa ser tão radical não. Esse é o pensamento que o diabo coloca na cabeça. Ele não diz assim para a pessoa: se você desobedecer, você vai ser minha filha. Ele não diz assim. Ou diz? Não diz. Não diz. Ele diz: essa besteira, essa bobagem, não precisa ser assim não. Não precisa obedecer tudo não. Faz só um pouquinho, se entrega só um pouquinho, se dá só um pouquinho. É isso. Aí vai lá, a pessoa segue a direção. Como falamos no início, nós só temos um pai. Cada um de nós só temos um pai, espiritualmente falando. Fisicamente falando também, mas espiritualmente falando também. E o nosso pai é aquele que nós temos obedecido. Obedecido. Obediência parcial não é obediência. Obediência é obediência total. Se não é total, não é obediência. E se eu não obedeço totalmente a Deus, eu não sou filho de Deus. Tampouco se eu não obedeço nada. Então, a quem você tem obedecido? A quem você tem obedecido? Veja as suas atitudes. Porque a pessoa fala: eu não obedeço ao diabo, mas desobedece a Deus. Está fazendo o quê? Quem desobedece a Deus está fazendo o quê? Só existem dois, Deus e o diabo. Se eu desobedeço a Deus, eu estou fazendo o quê então? Eu estou obedecendo ao diabo, não tem meio termo não. Se eu não estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, eu estou fazendo aquilo que o diabo quer que eu faça. Não existe um ponto neutro. Eu estou fazendo uma coisa, estou fazendo outra. Ou eu estou fazendo uma coisa, estou fazendo. Se eu não estou obedecendo a Deus, estou obedecendo ao diabo. Então, se você não está obedecendo a Deus, você está obedecendo ao diabo. Não tem outra resposta. E se eu estou obedecendo ao diabo, eu estou sendo filho do diabo. Por quê? Porque eu estou obedecendo a ele. Eu estou fazendo isso. Não é ele não, sou eu que estou fazendo isso. Então, a quem você tem obedecido? Por que eu faço essa pergunta? Porque é importante nós sabermos de quem somos filhos. Porque assim como acontece na escola, né? Acontecia na escola quando nós éramos garotos, né? Chegava o momento em que dava o horário de ir embora, né? E os pais vinham buscar os seus filhos, né? E o seu pai certamente, ou talvez vinha buscar você, ou sua mãe, não sei. O pai ia buscar a gente na escola. Isso vai acontecer também assim que nós morremos, porque o nosso pai vai vir nos buscar. É isso. O nosso pai, espiritualmente falando, vai vir nos buscar. Se eu obedecer a Deus,
obediência total a Deus, o meu Pai, ele vai vir me buscar depois que eu morrer. Mas se eu obedecer ao diabo, o meu Pai vai vir me buscar quando eu morrer. Não adianta eu dizer que meu Pai é Deus. Tem gente que disse que seu Pai é Deus e hoje está onde? No inferno. Adiantou o que dizer que seu Pai era Deus? Não adiantou nada, foi para o inferno do mesmo jeito. Porque não era dizer, era obedecer. Se você quer que seu pai seja Deus, você não vai dizer que Deus é seu pai, você vai obedecer a ele. Porque o que torna Deus o meu pai ou não, não é as minhas palavras de dizer, o Senhor é meu pai, Pai nosso que está no céu. Não, não é isso que torna ele meu pai. É minha obediência. O Senhor Jesus chamava ele de pai, por quê? Porque ele obedecia a ele, porque ele realmente era filho de Deus. A palavra de Deus fala que ele foi obediente até a morte de cruz. Então ele realmente era filho. Por isso ele poderia te chamá-lo de pai. Mas não adianta eu chamar de pai não sendo filho. Como falamos, tem gente que chama de pai a vida inteira e quando morre vai para o inferno. Deus não era pai dessa pessoa. Ela chamava ele de pai, mas ele não era pai dela, porque ela não obedecia a ele. Mas a pessoa às vezes não se toca, acha que chamar de pai vai mudar alguma coisa. Pode chamar de pai pelo resto da vida. Tem gente chamando Deus de pai lá no inferno. O rico estava chamando Abraão de pai. Pai Abraão, sabe? Tem pessoas que estão chamando Deus de pai lá no inferno. Pai, pai, me tira daqui, pai. Pai, pai. O que um filho de Deus está fazendo no inferno? É por isso que, como foi falado, é preciso ver quem tem sido seu pai. Seu pai é aquele que você obedece. Você tem obedecido a Deus? Se você quer que Deus seja seu pai, você vai obedecer a Ele. Para obedecer a Deus, nós precisamos dizer não para nós. É por isso que nem todos querem seguir esse caminho. Porque não querem ter que dizer não para si. Querem continuar vivendo como estão vivendo. Mas aí, Deus não é pai dessas pessoas. Que às vezes pensam que Ele é seu pai. E vai acontecer com elas aquilo que aconteceu com aqueles que o Senhor Jesus falou. Muitos me dirão, Senhor, Senhor. Ele vai dizer, nunca vos conheci, quer dizer, não sei quem vocês são. O pai, ele conhece o filho. O pai, ele sabe quem é o filho. Agora aparece um desconhecido lá. Entende? Então veja bem. Se você olha assim, você vê que você não tem obedecido a Deus e você quer mudar essa situação, porque aqui isso pode ser mudado. Aqui você pode mudar de pai. Aqui você pode mudar a quem você obedece. Aqui, nesse lugar em que você está, isso é possível. Mas você precisa tomar uma decisão. Como falamos e repetimos, chamar Deus de pai não vai mudar absolutamente nada. Porque o que torna uma pessoa filha de Deus é a sua obediência a Deus. É isso, não é algo teórico, é algo prático. Então, se você quer que ele seja seu pai e você entende que isso não tem acontecido, fale com ele nesse momento. Fale com ele, você que tem vivido uma vida que tem desagradado a Deus. Você que tem estado longe dele. Falamos aqui, isso está disponível a todos podem obedecer. Todos podem obedecer, mas a pessoa só vai fazer isso se ela entender que essa é a única forma dela ser filha de Deus. Se ela não entender isso, ela não vai fazer isso. Se você não entender que essa é a única forma de você se tornar filho, filha, você não vai fazer isso. Você vai continuar vivendo como você está. Você vai continuar dizendo que ele é seu pai, como se isso fosse o suficiente, como se isso fosse bastante, como se isso garantisse alguma coisa. Se você realmente quer que ele seja seu pai, conserte as coisas entre você e ele aí. Resolva as coisas entre você e ele. Faça isso nesse momento. Fale com Deus. Eu não sei o que você fez, eu só sei que você tem uma oportunidade hoje. Você tem uma chance hoje de mudar essa situação. Então faça isso agora, em nome do Senhor Jesus. Faça isso. Tome essa decisão por você, pela sua vida, pela sua alma. Deus, ele quer ser pai. E pai de todos, só que ele não vai ser pai daquele que diz que é seu filho, ele vai ser pai daquele que obedece. Então, se você quer ser filho, filha de Deus, o que você vai fazer a partir de hoje? Você vai obedecer, você não vai ficar dizendo, eu sou filho, meu pai, não.
Você vai obedecer, porque quando nós obedecemos, nós temos a garantia do Pai que nós somos seu filho. Então, se você quer que ele seja seu pai, você vai obedecê-lo a partir de hoje, né? Falamos isso tantas vezes, né? Obede ou melhor, ser filho de Deus é uma escolha que todos nós podemos fazer, mas não é uma escolha feita um dia, porque, por exemplo, se eu escolho ser filho de Deus um dia, por quanto tempo eu serei filho de Deus? Por um dia. Por quê? Porque eu não poderia ter sido os outros dias? Não, porque eu escolhi ser por um dia. Mas se eu escolho ser filho pelo resto da minha vida, e para isso eu preciso obedecê-lo diariamente, eu serei pelo resto da minha vida e por toda a eternidade. Então, se você quer ser filho, filha de Deus, para sempre, você vai obedecê-lo pelo tempo que lhe resta aqui nesse mundo. Eu não sei quanto tempo mais, eu vou ver o que você vai viver, mas se eu quero ser filho para sempre, se eu quero que o meu Pai, se eu quero que Deus venha me buscar, quando tudo isso aqui acabar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer dele meu Pai, obedecendo a ele dia após dia, até o último dia da minha vida. Enquanto tudo isso aqui acabar, o meu Pai virá me buscar para estar com ele para sempre. Se você quer isso para você, faça isso a partir de hoje. Por você, pela sua vida, pela sua alma.